Olá, boa noite, meus queridos. Estou aqui para a gente falar hoje sobre o tema da nossa live. Eu sou Érica Carvalho e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o medo de falar em público. Eu não sei você, mas eu estava mega ansiosa para bater esse papo com vocês e fazer esse exercício, utilizar essa ferramenta maravilhosa que é a EFT. Eu não sei se você tem algum amigo, algum familiar que você sente que também tem esse medo de falar em público, alguém que você sabe que precisa aí se desenvolver um pouco na questão de vencer esse bloqueio, esse medo. Se tiver algum amigo, tem uma setinha aqui embaixo, né? Você não precisa nem sair da live. Manda aí, compartilha com o seu amigo. Chama ele para ele vir também, para que juntos nós possamos aí desbloquear e destravar esses nós. O pessoal tá entrando, bacana. E eu tô ansiosa para a gente começar a falar sobre esse tema. Esse tema foi escolhido entre o medo de dirigir e o medo de falar em público. A maioria dos votos foi para o medo de falar em público. Então é isso que a gente vai estar trabalhando aqui hoje nessa live. Pessoal chegando, maravilha. Estou reconhecendo algumas pessoas, outras eu não conheço. Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer a todos pela presença, porque segunda-feira, né, às 21 horas, geralmente o pessoal nesse horário está descansando, relaxando, curtindo uma televisão, fazendo alguma outra coisa. Parabéns por você ter tomado essa atitude. Né? Geralmente a gente quer resultados diferentes, mas a gente não faz nada diferente. Então, parabéns e gratidão a vocês que estão aqui para que a gente possa juntos, então, vencer, superar aí esse medo de falar em público. Olha que maravilha o pessoal chegando. Oi, Gi, a minha amiga do interior, Camila, Luciano. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou compartilhar hoje com vocês um pouquinho sobre a minha técnica do coração, que é a EFT, tá? E explicar como que a EFT vai ajudar você a desbloquear esse medo. Ela te ajuda porque ela trabalha... Imagina, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar bem bacana de você entender. Para quem não conhece a EFT, né? A EFT, ela trabalha no nível energético. Então, imagine uma mangueira de jardim, a mangueira que a gente usa para lavar o quintal. Imagine uma mangueira quando ela tem um nó, né? Quando ela tá ali, ou ela tá dobrada, né? Fez um vinco na mangueira, ou ela tá dado um nó. Como que é o fluxo da água por essa mangueira, né? A água não consegue fluir, ela fica ali travada naquele pedaço onde tem aquele nó. E a EFT, ela vai justamente desfazer esse nó, porque ela trabalha nos pontos, dos mesmos pontos usados, os mesmos meridianos usados pela acupuntura, só que com uma diferença. Ela não é uma técnica invasiva, né? Que a acupuntura a gente usa geralmente as agulhas. Na EFT a gente vai usar a ponta dos dedos. Então, por isso que eu gosto tanto da EFT. Mas antes da gente começar propriamente falando sobre o nosso tema hoje, como a gente vai trabalhar aqui essa ferramenta fantástica, eu quero que você me fale e me responde. Pessoal, responde para mim. Como seria hoje, para você que tem esse medo de falar em público, se imagine aí dando uma palestra, apresentando um projeto na empresa, na faculdade, né, sei lá, no seu ambiente religioso, falando alguma coisa ali para centenas, dezenas de pessoas. Seria para você falar de forma fluida, ser assertivo e ficar feliz com esse resultado? Compartilha comigo aí. Qual impacto isso causaria hoje na sua vida? Imagina você dando aquela palestra e quando finalizou a palestra ou aquele projeto que você tem que apresentar, você se sentir assim satisfeito e pleno. Imagina como isso, o que gera isso na sua vida. Compartilha aqui comigo para eu entender o que isso geraria para você hoje. Olha que maravilha, tem um pessoal aqui de Juazeiro do Norte, Ceará. Maravilha.
Então vamos lá, eu fiz uma pergunta aqui, vamos ver se todo mundo conseguiu pegar. Como seria para você hoje conseguir falar de forma fluida, assertiva, sendo uma palestra, um projeto que você tem que apresentar na empresa ou de repente na faculdade, na escola? Como seria para você isso acontecer de forma satisfatória? Fantástico, o Luciano colocou aqui, seria fantástico, ficaria feliz, né? Exatamente isso, né, pessoal? Como é bom a gente conseguir transmitir a nossa mensagem. Porque muitas vezes o que acontece é que quando a gente vai falar, né, em público ali, alguém colocou aqui, a Lívia também realmente seria ótimo. Realização é isso aí, Érica. Realização porque a gente se sente, né, ó, dever cumprido, né, uma vitória realmente, como colocou a Tati Luize. E quantas vezes a gente não tem que, às vezes, transmitir uma simples mensagem, mas na hora que a gente se vê ali sendo observado, estando ali como foco, né? Porque quando você fala em público, as pessoas naturalmente vão olhar para você, vão focar toda a atenção em você. E você olhar para essas pessoas e começa já a congelar. Então, falar em público e conseguir, né, ser assertivo, conseguir atingir ali o objetivo realmente é fantástico. Então, maravilha, gratidão, pessoal, porque é esse o nosso objetivo aqui nesse trabalho hoje, nessa live, né? Apresentar essa ferramenta que vai possibilitar isso para vocês. Então, vamos lá. Como que é a EFT? Agora eu vou compartilhar um pouquinho com vocês como eu conheci a EFT. Tá? A EFT surgiu na minha vida através do meu marido, que já era terapeuta na época. Isso já faz uns 3 anos e pouco. Foi acho que no comecinho de 2016, não me lembro exatamente o mês, mas foi no início do ano. Eu vinha já num processo de muita busca, eu estava com muitos conflitos, tinha autoestima extremamente baixa, uma dificuldade muito grande para me comunicar de forma assertiva, era uma pessoa muito insegura, tinha um medo muito grande da crítica, o medo do julgamento, né? O medo de ser rejeitada naturalmente e muito frequentemente me sentia muito excluída dos ambientes, né? Então, quando eu conheci a EFT, quando ele me falou da técnica, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar um pouquinho e no início eu vou falar a verdade para vocês, eu achei um tanto engraçada a técnica da EFT. Porque, para quem não conhece a técnica, vocês vão observar que a gente faz aqui umas batidinhas em alguns pontos e num determinado momento eu falei, isso parece uma macaquice, parece uma macaquinha, né, fazendo aqui uma brincadeira. Chega a ser, assim, realmente como algo lúdico, né? Tanto que, inclusive, para crianças também funciona muito bem. Mas, ok. E foi justamente nesse momento onde eu comecei a trabalhar com EFT e comecei a ter resultados, né? Comecei a entender que era uma técnica simples, né? Até me surpreendeu um pouco porque era tão simples, tão fácil, é uma técnica que tem um grande diferencial, que ela é auto-aplicável, e conforme eu comecei a aplicar a técnica, eu comecei a me sentir mais fortalecida, comecei a observar que algumas circunstâncias da minha vida foram se ressignificando, alguns entraves que eu tinha, né, foram realmente se desfazendo. Aqueles nós, né, aquela mangueira que estava com o fluxo interrompido da água, aquilo começou a se desfazer e as coisas começaram a se encaixar de forma mais tranquila, mais harmônica, né, veio trazendo mais equilíbrio para mim. É claro que ao longo desse período eu venho também me trabalhando, venho estudando muita coisa, estou passando por muitos cursos, muitas formações, porque aí é o meu objetivo mesmo, né? Me melhorar a cada dia, né? Ser cada dia mais a minha melhor versão, porque é o que faz sentido para mim. E quando eu comecei a ver que a EFT funcionava para mim, para os meus entraves, eu comecei a me encantar e me surpreender com a técnica e pensei, poxa, se hoje eu consigo me ajudar, como seria ajudar outras pessoas? Comecei, então, nesse trabalho, né, atuando como terapeuta de EFT e venho ajudando já, ao longo desses 3 anos, centenas de pessoas a ressignificar, curar os seus traumas, né, passar aí pelas suas circunstâncias. E o que eu acho fantástico da EFT é assim, o passado ele não muda. Tá? O passado ele continua da mesma maneira como ele é. Não tem como a gente voltar lá e mudar aquilo que aconteceu. O que muda é o nosso olhar sobre aquilo que aconteceu. Né? Então, de repente, aquilo que te machucava, que te incomodava,
aquela memória continua ali, mas hoje ela não te incomoda, ela não dói mais, né? E foi esse trabalho que eu vim desenvolvendo com a EFT e tendo resultados fantásticos. Então eu falo que realmente é a minha técnica do coração justamente por isso, né? Por esses resultados que eu venho obtendo com as minhas sessões de EFT. Então vamos lá, pra gente começar os trabalhos, vamos animar um pouquinho, né? A live. Eu preciso saber o seguinte: se imagina falando em público, né? Imagina que agora você tem uma apresentação para fazer. Né? Não sei onde, se é no seu trabalho, se é na faculdade, se é na escola, se é para um grupo de amigos. Imagina que você tem uma apresentação para fazer. Qual é a primeira emoção que isso gera em você? Coloca aí nos comentários para a gente começar a montar essa rodada de EFT. Eu vou compartilhar com vocês o que eu sentia quando eu tinha que falar em público. Gente, olha, para mim era assim, péssimo. Se eu soube, olha, hoje eu trabalho com escola, né? A gente tem a escola de terapias, mas no passado eu tive uma escola também e às vezes, e lá eu não dava aula, eu era só coordenadora e às vezes eu tinha que entrar na sala de aula e dar um recado, por exemplo, né, para os alunos. E só de eu começar a imaginar que eu ia ter que entrar na sala de aula e eles olharem para mim, eu transmitir o recado, eu já começava a ficar realmente, né? Dava aquela taquicardia, aquele medo, paralisava, aquele gelo, parecia que dava um branco, né? Então, maravilha. Ansiedade, mãos suadas. A Aline colocou aqui, né? Voz trêmula, sem ar. Também sentia muito isso, viu, Aline? Ficava com a voz tremida, faltava o ar. Maravilha. Então, vão colocando aí a nota de vocês, né? Quem não quiser compartilhar, faz aí uma anotaçãozinha do lado. Ana Lívia tá me acompanhando direto de Londrina. Gratidão, minha querida, ter você aqui. Muito feliz por tê-la aqui. Maravilha, o pessoal colocando a nota. Isso aí. Agora a gente vai, então, montar mais uma rodada, tá bom? Então, a gente vai jogar aí essas circunstâncias que vocês colocaram, tá? E a gente começa tocando aqui, ó, no ponto do karatê. Para quem entrou agora, para quem não conhece a EFT, pode me seguir, é fácil, tá? Eu vou falar algumas frases aqui e você vai acompanhando aí, tá bom? Então, apesar de eu ter um medo muito grande de falar em público, e só de falar nesse assunto, já me sinto sem ar, com as mãos trêmulas e uma taquicardia. Mas ainda assim eu me amo e me aceito incondicionalmente. Apesar de eu sentir um medo muito grande de falar em público, e só de imaginar falando para as pessoas, já me sinto com falta de ar, sem ar, voz trêmula, com a garganta seca, com a taquicardia, fico corada, mas ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ter um medo muito grande de falar em público, e só de me imaginar falando para as pessoas e pensar que elas vão ficar me olhando e me analisando, já me dá uma falta de ar, uma taquicardia, eu fico corada, me dá uma vergonha, mas ainda assim eu me amo e me aceito incondicionalmente. Apesar de eu ter um medo muito grande de falar em público, e só de imaginar falando para várias pessoas, já fico com falta de ar, taquicardia e pernas bambas, mas ainda assim eu me amo e me aceito incondicionalmente. Agora a gente vai para a sequência dos pontos, tá bom? Então vocês podem ir me seguindo aqui, ó, no início da sobrancelha. Tenho medo muito grande de falar em público. Só de me imaginar falando para as pessoas, já me dá uma taquicardia. Meu coração fica disparado aqui, ó, no final da sobrancelha, do lado do olho. Meu coração fica disparado. Agora aqui embaixo do olho. As mãos ficam geladas e suando frio.
debaixo do nariz. Eu sinto um medo muito grande de falar em público. Eu sinto uma vergonha muito grande de estar em evidência, as pessoas estarem me olhando. Isso me gera uma ansiedade muito grande. Parece que eu vou esquecer totalmente o que eu tenho que falar. Eu tenho medo muito grande de falar em público. Agora aqui, ó. Esse ossinho aqui da clavícula, né? A famosa saboneteira. Apesar de eu ter um medo muito grande de falar em público, eu quero vencer esse medo. Mas eu sinto que ele me paralisa. Eu tenho vergonha das pessoas ficarem me olhando. Aqui, ó. Debaixo da axila, né? Na lateral do sutiã para as mulheres. Como se as pessoas estivessem me observando. E eu já fico criando historinhas mentais. Meu diálogo interno já fica pensando o que elas estão pensando sobre mim. O que elas vão falar de mim. Eu tenho medo muito grande de falar em público. Agora aqui no topo da cabeça, circulando aqui, fazendo como se fosse uma coroa. Tenho medo muito grande de falar em público. Eu fico corada. Eu fico vermelha. E as pessoas já sabem que eu estou com vergonha. E eu fico com mais vergonha ainda. Eu tenho medo muito grande de falar em público. E isso me atrapalha bastante. Quando eu tenho que falar para algumas pessoas, eu já começo a congelar. Eu sinto um medo muito grande. Esse medo de falar em público. Eu quero vencer esse medo, mas esse medo me acompanha. Eu tenho um medo muito grande de falar em público. Eu sinto as mãos geladas e trêmulas. Eu sinto a boca seca. Eu sinto taquicardia, meu coração fica disparado. Eu sinto um medo muito grande de falar em público. Eu tenho uma vergonha muito grande. Eu tenho uma vergonha de estar em evidência. Eu me sinto observada. Eu tenho medo do julgamento. Tenho medo da crítica. Tenho medo de falar em público. E esse medo me acompanha há bastante tempo. Um medo de falar em público. Então, a gente finaliza aqui mais uma rodada. Aí eu vou pedir para vocês fazerem novamente aqui o exercício da respiração, né? Como que é esse exercício da respiração? Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e quando soltar o ar, solta toda a tensão junto com esse ar. Então agora eu vou pedir o seguinte, pessoal. Vamos voltar novamente ali naquela circunstância que eu falei para vocês, né? Porque a EFT é bacana porque ela trabalha aí nesse processo investigativo, né? Então, como a gente sabe que a EFT está funcionando para você, né? Justamente quando você volta e avalia, né? Então, mexe de novo, cutuca ali aquela circunstância que te incomoda, que é o medo de falar em público, né? Que te gera esse medo, que te gera essa ansiedade, essa angústia, essa taquicardia. Então, você volta lá, nessa mesma circunstância, né? Então, imagina, vou falar de novo, tá? Imagina que amanhã você tem uma apresentação para fazer, seja um trabalho, onde você estuda, ou para um grupo de pessoas, de alguma maneira você tem uma apresentação para fazer. Então, como você se sente agora, né? Algumas pessoas tinham dado nota 10 no começo, nota 10, nota 9, nota 8, e algumas pessoas já falaram que essa nota já baixou. A gente